A live de hoje é: para perder peso, você precisa mudar hábitos. Você precisa mudar hábitos. Simples assim. Digamos que você não está feliz com o seu corpo, você está com sobrepeso, sobe 2 lances de escada e já fica cansada, não se sente sexy ou desejada, veste o que dá, veste o que dá e não o que quer, veste GG, não faz nenhum tipo de exercício, e já fez plano anual na academia e só foi 2 meses. Acredito que a maioria das pessoas, e talvez você também, já tenha passado por alguma dessas questões. Principalmente surgir frases como: não estou feliz com o meu corpo, não estou me sentindo sexy ou desejada, veste o que dá e não o que quer, vestindo GG. Primeiro eu quero compartilhar alguma coisa com vocês. 2 coisas muito importantes: o que são hábitos e como eles se formam. Então vamos lá. O que são hábitos? São comportamentos repetitivos automáticos que não precisam de esforço do seu cérebro para pensar ou executar. Basicamente, quando você repete uma ação, digamos que você almoça e depois do almoço você vai lá e come um chocolate, certo? Conforme você repetir essa ação, repetir isso todos os dias, você vai fazer isso de forma automática. Sendo de forma automática, vai virar hábito. Ou seja, o hábito é instalado. Primeiro, o hábito ele vai instalado porque é um hábito gostoso. Ele vai ser um hábito instalado porque é de fácil acesso, porque você talvez tenha um chocolatinho na bolsa, ou fique perto de algum lugar para comprar o chocolate. E outra, todos os dias você vai comer. Então, a maioria dos dias você vai almoçar. Almoçar no sentido de ser o mesmo horário e tal. Então, quando você faz isso depois do almoço, você internaliza aquele hábito porque você vai repetindo esse hábito você vai repetir ele muitas vezes, por isso que ele fica fixo. Exemplos de hábitos que a gente faz e não percebe, que os hábitos nada mais é do que comportamentos que são repetidos e fazem parte da nossa rotina. Escovar os dentes depois de comer, assistir Netflix e depois pedir iFood, tomar banho, dirigir, comer chocolate depois do almoço. Opa! Ih, quem sabe faz ao vivo. Quando se sente triste. Deixa eu colocar mais pra cá isso aqui, que vai ficar melhor. Isso, vai ficar melhor. Quando está ansiosa, e come a barra inteira de chocolate. Quando está estressada e come para aliviar. Aliviar o sentimento de estresse, entre outros comportamentos também. Como eles se formam? No livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg, ele fala que o hábito ele é dividido em 3 momentos, 3 componentes. Antes ele explica que existe um loop do hábito, que ele você sai de um lado e você pula para o outro. O primeiro estágio é o gatilho, estímulo que inicia o comportamento do hábito. O que é isso? Digamos que você sai do trabalho, você vai num restaurante, você almoça e depois você pega a sobremesa. Ok? Beleza. Perceba que se você levar comida de casa, levar uma marmita ou pedir alguma comida no seu trabalho, talvez você não coma o chocolate ou busque o doce. Por quê? Porque comer a sobremesa, está ligado a você estar no restaurante. Por isso que é muito mais fácil, se você quer diminuir o doce depois do almoço, é você não ir almoçar no restaurante, levar comida de casa ou até mesmo pedir uma marmita, não sei, vianda, sei lá, no seu lugar de trabalho, que fica mais fácil e aí você acaba fugindo. Por isso que aqui eu coloquei como o gatilho do hábito, que é o estímulo que inicia o comportamento, é um local ou um horário. O local pode ser descrito como
o restaurante, e horário pode ser o almoço, por exemplo. Também o hábito está ligado, o gatilho do hábito está ligado a emoções. Emoções como tédio, ansiedade, tristeza ou até mesmo raiva. Digamos que você está em casa, até aqui eu acrescentaria o ócio também. Colocaria o ócio. Agora sim. Então, aqui, quando ele está ligado a alguma emoção, você tem o ócio, tédio, ansiedade, tristeza ou raiva. Imagina o cenário comigo. Você está em casa, você está sentado no sofá, você trabalhou a semana inteira e você está cansado numa sexta-feira à noite. O que acontece? Aquele ócio, aquele cansaço, aquele estresse da semana, ele vai buscar uma recompensa, na verdade o seu cérebro vai buscar uma recompensa para mudar aquele sentimento. Aquele sentimento que você consiga mudar e que você se sinta muito melhor com aquilo. Exemplo disso é você estar em casa, sofá, sem nada para fazer. E aí você coloca na televisão e aquele dia preguiçoso e tal, e aí você pede uma pizza. Exatamente. E aí, todas as vezes, pô, e pizza é gostosa, digamos que você pede isso num sábado à noite, você tá em casa, tá chovendo, tá aquele clima gostoso, e aí você vai lá e pede a pizza. Pedir pizza é fácil, lembra disso. É fácil, é só fazer o pedido pelo iFood ou alguma teleentrega. Você desce a comida, a pizza vai chegar quente. Você talvez suje pouca louça, né? É gostoso, então aquele hábito ele vai ficar instalado, porque ele é muito fácil e prático de fazer. O próximo item é uma ação anterior. Exemplo, voltamos ao exemplo do almoço. Depois do almoço, comer o chocolate, fumar, escovar os dentes. Ou seja, o hábito, o gatilho é, neste caso, depois do almoço. Depois do almoço não, almoçar. Outras pessoas quer dizer pessoas, lugares. Digamos que você está numa roda de amigos e a sua amiga, ela tá acima do peso. E aí você vai jantar com ela. Então, provavelmente você vai comer a mesma coisa ou você vai comer a mesma quantidade. Ou você tá numa roda por exemplo, de amigos. Todo mundo tá bebendo. É muito difícil você não beber ou não beber na mesma quantidade. Ou, por exemplo, quando o maridão vai lá pro futebol, né? Tem futebol, depois tem um churrasco, cervejinha. Se ele for pro futebol, ele vai beber. É a consequência. Ele vai beber, não deixa mais ele pro futebol. Não, deixa assim. Mas ele vai. Ou, por exemplo, no trabalho, digamos que todas as tardes seus colegas de trabalho se reúnem, levam salgadinhos, levam bolachas, levam biscoito, levam refrigerante. É muito difícil você simplesmente fugir daquele ambiente. Mentalmente, se você não está numa rotina alimentar, você vai comer o que eles estão comendo, porque tem uma coisa chamada pertencimento. Pertencimento é quando você está num ambiente e para que você se sinta pertencente àquelas pessoas, àquela roda de amigos, né? Você vai repetir os mesmos padrões. É a mesma coisa assim. Se você tiver 5 amigos gordos, 5, você vai ser o sexto. Pode ter certeza. Se 5 amigas suas beberem, você é a sexta a beber. Por quê? Porque o ambiente ele vai influenciar a você, ele vai influenciar você a repetir os padrões que todo mundo está fazendo. Basicamente isso. Aí que eu falei, ambiente em que vive, casa e lugares. Tem uma máxima no mundo fitness. Quem te ama é quem mais te sabota. Quem te ama é... Quem mais te sabota é quem diz que te ama. Exemplo disso, esses dias um aluno meu me mandou uma foto no Instagram da esposa dele, que eles foram fazer uma viagem rapidinha até Gramado e tal, e aí pararam para almoçar e ele foi lá e serviu
ambrosia, leite condensado e doce de leite. Ou seja, quem mais te ama é quem mais te sabota, porque a pessoa quer te agradar de alguma forma, então isso vai acabar influenciando também no seu resultado. Voltando ao loop do hábito, então nós temos a deixa, que é o estímulo que inicia o comportamento do hábito, e depois nós temos a rotina. Rotina é o quê? É o comportamento em si. Opa, aqui errei. Em si. Ação automática que inicia, dispara, inicia. Iniciada, que é iniciada. Iniciada. Disparada pela rotina, que é o que a gente estava falando antes. Exemplo disso é escovar os dentes depois de almoçar, pegar o celular na mão quando chegar alguma notificação, comer chocolate depois do almoço e fumar enquanto estiver estressada. Ou estressado. E para finalizar, nós temos a recompensa. Recompensa é o benefício ou satisfação obtida após a rotina. Fecha o ciclo e fortalece a associação entre a deixa e a rotina. Na verdade, você é a busca pela liberação da dopamina. A dopamina é um dos hormônios do prazer. E ela trabalha na parte do hipotálamo do cérebro, fazendo com que você tenha uma descarga de hormônio do prazer depois que você percorreu o ciclo do hábito. Primeiro a deixa, que é o gatilho, depois a rotina e depois a recompensa. Benefícios, aqui eu coloquei, benefícios podem ser físicos, como alívio da tensão, depois de comer a barra inteira de chocolate e se sente mais aliviado. Sabe aquele dia que você tá triste, brigou com o namorado, terminou com o ficante, ou aquele dia que tá estressada do trabalho? Depois de comer a barra inteira, você se sente mais aliviada. Emocional. Sensação de pertencimento, que é o que eu falei antes sobre estar num ambiente que acaba te atrapalhando. Depois de comer a barra de chocolate, beber, comer, fumar, para se sentir bem, porque todos estão fazendo isso. Mental, distração, que eu acredito que seja mais pelo ócio e pelo tédio. Assistir Netflix, Netflix depois de um dia inteiro de trabalho, ou ficar rolando o feed do Instagram ou do TikTok para que cada vez que você vai rolando, você tenha pequenos disparos de dopaminas por estar vendo mensagens diferentes no seu feed, tá? O próximo passo mas quanto tempo leva para formar um hábito exatamente? Quanto tempo? O livro, que eu não coloquei aqui, mas é uma referência, o livro Foco, a Única Coisa, ele traz números para nós. Número como de 18 a 254 dias, que eu não coloquei aqui. Pode variar. Variar. Aqui. Pode variar de 18, que no caso é o livro O Foco, a Única Coisa, que é uma capa vermelha. Ele pode variar de 18 a 54 dias, mas ele coloca uma média de 66 dias. Só que isso não é para todos os hábitos. Digamos que, lembra do hábito que eu trouxe como exemplo, que era o hábito do almoço, eu comer o chocolate depois do almoço? Ele é um hábito, primeiro, que ele é um hábito muito fácil de ser instalado. Ele é um hábito simples e fácil, ou seja, não tem obstáculos, né? Não tem obstáculos nele. Ele é um hábito gostoso, não é aquele hábito ruim, por exemplo, ir treinar na academia para quem nunca treinou, fazer musculação ou fazer uma caminhada. O que é mais fácil? Fazer uma caminhada do que a musculação. O que é mais gostoso? A musculação ou a caminhada? A caminhada. Então é muito mais fácil instalar o hábito da caminhada do que da musculação no primeiro momento, tá? Voltando ali o exemplo, então tem questões que tem hábitos que vão ser mais fáceis e hábitos que vão ser mais difíceis. Depende muito do tempo que você está praticando aquele hábito, dependendo do hábito, acredito que a maioria deles ele vem desde a infância.
desde a infância, principalmente, vou abrir um parênteses aqui, principalmente como você interpreta a comida. Eu vou trazer um exemplo de uma aluna minha particular, de personal, que ao decorrer das aulas eu vou conhecendo o aluno, eu vou entendendo qual o objetivo, como é que ela pode desenvolver, eu posso ajudar ela, a gente pode desenvolver o trabalho, porque no primeiro momento a minha intenção é fazer com que ela sempre ela fique o mais tempo comigo, porque assim eu consigo ajudar ela o mais tempo possível e a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. E essa aluna ela me confessou que quando ela era criança, vê se isso tem algum sentido para você, que quando ela era criança, os pais dela brigavam. Vou espirrar. Uh, os pais dela brigavam. Ela pegava chocolate, ia pro quarto, se escondia do lado da cama e comia. Então, ela também, entre outros fatores, né, mas ela associou a comida como um conforto. Ela associou a comida como conforto. Claro que ela fez terapia para entender, né? Eu também faço, né, para entender também, porque eu tenho algumas dificuldades que é em questão da alimentação, mas ela me confessou isso e ao mesmo tempo eu senti um alívio da parte dela, porque você trazer à tona isso, descobrir que a comida ela tá te prejudicando de alguma forma, é o primeiro passo para a mudança, é o reconhecimento. Bom, vamos seguindo aqui. Então, depois disso, tá. Mas existem 5 elos que influenciam a mudança de hábitos que estão presentes na metodologia. Na metodologia EDE, que é a minha metodologia que eu, né? É uma metodologia que ela trabalha como um ecossistema de emagrecimento. Um ecossistema que ela envolve a rotina, né? Ela envolve a tua rotina. Dentro desse tópico é a rotina, ambiente, mental, corpo e tempo. Rotina. Organizar sua rotina para mudar de hábitos. Exemplo, eu quero a partir de hoje fazer exercício físico. Primeiro, eu tenho que definir o que eu quero fazer. Se é uma corrida, se é uma caminhada, se é musculação, se é com a ajuda de personal, se é uma luta, alguma coisa assim. Mas vamos ficar aqui no exemplo da musculação. Então, você precisa organizar uma rotina que ela seja organizar uma rotina na direção do novo hábito. Então, primeiro você vai definir os dias. Aqui eu vou colocar embaixo para ficar mais didático. Então, definir dias, definir horários, definir modalidade, quantos dias por semana. Tudo isso precisa ser definido porque a organização no seu cérebro vai ficar muito mais fácil. Outra, organizar as roupas um dia antes. Organizar as roupas um dia antes. Exemplo, quero ir treinar amanhã às 6 da manhã. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou organizar, eu vou dormir mais cedo. Antes disso, eu vou organizar a roupa e vou deixar do lado da porta, ou a roupa já escolhida. Eu vou dormir mais cedo, eu vou colocar um despertador mais cedo para eu não ir com sono treinar. Então você vai organizando a sua rotina para que esse hábito ele não seja tão doloroso mentalmente. Segunda parte é ambiente. Ambiente, ele consiste em ambiente familiar, ambiente de amigos, trabalho,
E esses três ambientes, eles podem atrapalhar você. Sim. Digamos que a sua família, ela tenha o hábito de se reunir todos os finais de semana. Só que essa reunião, ela envolve comida. Ela sempre envolve comida. Então, é muito difícil você manter um hábito mais saudável, um hábito de comer menos, se você não aprender a organizar a sua refeição, não estar pelo menos numa rotina alimentar e simplesmente ir todos os finais de semana almoçar ou jantar na casa dos seus pais. Ou, por exemplo, amigos. Digamos que os seus amigos fazem churrasco ou saem para jantar durante a semana, 2 dias por semana, durante a semana e final de semana, sexta, sábado. E você vai. Vai ser muito difícil você perder peso também. Por quê? Porque não tem. É muito difícil mentalmente as pessoas estarem bebendo ou as pessoas estarem comendo e você não fazer a mesma coisa. É muito difícil. Por quê? Voltamos àquela parte do pertencimento. Seres humanos, nós seres humanos, eu me incluo nisso, todo mundo, somos seres sociais. Sociáveis ou sociais? Sociáveis. Sociáveis. Então nós precisamos conversar com pessoas, nós precisamos interagir com pessoas, nós precisamos pertencer a um grupo. Escolha o grupo que você quer pertencer. Escolha. Se 4 amigos seus, 5 amigos seus beberem, você vai ser o sexto a beber. Se 5 amigos seus forem gordos, obesos, você vai ser o sexto obeso. Pode ter certeza disso. Repare quem são seus amigos. Mental. Qual hábito quer mudar e por quê? Aqui eu acrescentaria também o do mental. Eu colocaria o objetivo. Depois a gente vai falar sobre paciência, mas colocaria o objetivo. Quanto tempo? Não, tempo eu já coloquei embaixo. Mas o mental e entender que tudo é um processo, mas depois eu falo. Corpo. Tornar seu corpo forte e mais resistente. Forte não quer dizer grande e resistente quer dizer que você vai aguentar a rotina ou vai aperfeiçoar o seu corpo, vai deixar ele mais forte para você aguentar a rotina que você vai colocar a uma rotina nova. Digamos que você trabalhe 10 horas do seu dia, tem marido, tem filho, tem a questão doméstica também, que precisa cuidar da casa, né? O homem também, né? Cuidar da casa. Mas em qual período você vai fazer isso? Em qual horário? Quantos dias por semana? Que aí a gente volta aqui na parte de definir os dias, né? Quantos dias por semana? 2, 3, final de semana? Como é que você vai se organizar? Então, o que eu recomendo aqui para alguém que nunca fez exercício nenhum? Começa 3 vezes por semana. Começa uma caminhada, depois vai aumentando esse período de caminhada. Mas antes da caminhada, eu sou fã da musculação. Comece a fazendo a musculação já. Comece fazendo 30 minutos por dia, 3 vezes por semana. E mais meia hora de caminhada. Ponto. Para quem nunca fez nada, isso é excelente. Já vai trazer um resultado tanto físico quanto fisiológico. Fisiológico a parte interna, tá? Tempo. Ter paciência no processo e principalmente ter paciência com você. A gente fica se comparando, olha nas redes sociais, fica se comparando às outras pessoas, fica se comparando como a grama do vizinho, da vizinha é mais verde, mas na verdade a gente não sabe as batalhas dessa pessoa, a gente não sabe a rotina, a batalha, se ela tem uma rede de apoio, né, se ela tem uma empregada, se ela não tem. A gente não sabe quantas horas ela trabalha por dia. Então, observe os outros como inspiração. Inspiração. Mas não para copiar, mas como... Copiar sim, né? Mas como inspiração. Mas não como comparação. Ter paciência com o processo vai demorar. Eu chutaria pelo menos mais de 4, 5, 6 meses. Por que nesse período? Por que este período, na verdade? Porque você precisa
mudar pequenas coisas na sua rotina. Você precisa encaixar o exercício físico dentro da rotina que você tem para que você consiga sustentar essa rotina. Vou dar o exemplo mais de uma aluna minha, aquela aluna que eu tinha falado que a interpretação dela de comida era conforto. Ela me contratou para treinar 2 vezes por semana. Só 2 vezes por semana. No primeiro mês ela foi 2, no segundo mês ela foi uma, questão de trabalho, correria, teve que viajar, atrasou o voo. Aí no terceiro mês ela conseguiu fazer 3 vezes na semana. 3 vezes. Fiquei com muito orgulho dela porque o meu objetivo com ela, que nem eu falei, é fazer com que ela aumentasse mais um dia de exercício durante a semana. Não era bem exercício, na verdade eu queria que ela saísse de casa e colocasse o corpo dela em movimento. Então, faz 2 semanas que ela treina 3 vezes por semana. E na última aula ela acabou desmarcando, mas mesmo assim ela acabou indo num outro horário, numa sexta-feira, depois de uma semana inteira de trabalho, ela levou as roupas para o trabalho e depois do trabalho foi direto para a academia e conseguiu completar a nossa meta. São pequenas coisas que fazem com que você dê pequenos passos, e são vitórias pequenas, mas num somatório elas se juntam e vão fazer com que aquele hábito ele fique mais fácil. Agora vamos à prática. Aqui eu selecionei 5 exercícios que eu faço quando eu quero mudar um hábito. Por mais que a minha rotina seja uma rotina de exercícios, uma rotina em que eu tenho meus horários pré-definidos, uma rotina em que eu organizo a minha rotina do jeito que eu quero, que eu sou personal trainer, eu tenho a minha rotina de leitura de manhã, eu acordo a maioria das vezes 4h30, 4h30 da manhã. Eu acordo às 4h30, tomo meu café, sento aqui na minha caverna, eu leio pelo menos uns 40 minutos, depois eu vou trabalhar, atendo meu aluno, o primeiro aluno é às 6 da manhã, então eu atendo às 6, aí eu atendo até pelo menos umas 11 ou meio-dia, depois venho para casa, eu tenho a minha refeição, à tarde eu separo a tarde inteira para estudar, depois eu vou trabalhar de novo a partir de umas 17, aí trabalho até umas 20, depois eu vou pro jiu-jitsu pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Então, basicamente, essa é a minha rotina. Então, eu tenho o poder de controlar a minha rotina, tá? Mas é uma questão de organização, porque muitas vezes, quanto mais tempo a gente tem na nossa rotina, né, menos coisa a gente faz. Por isso que eu tenho que estar com as coisas bem organizadas. Então, vamos voltar aqui. 5 exercícios para mudar um hábito. O primeiro, observe a deixa, ou seja, o gatilho, o estímulo que inicia o comportamento do hábito. Primeira coisa é, observe o dia, a emoção, o local ou até uma pessoa. Exemplo, sentir ansiedade e logo busco um doce. Exemplo, lembra do exemplo do restaurante? Eu fui para o restaurante, eu almocei e eu vou na sobremesa. Ou, por exemplo, eu tô no sofá, eu tenho preguiça, eu tenho ócio, eu peço o iFood, peço a pizza. Então, note em quais momentos ele aparece e é assim que você terá clareza sobre o que dispara o comportamento. Então, se eu vou no restaurante e eu almoço e eu sei que eu vou pegar a sobremesa, uma das alternativas que você pode fazer é não ir no restaurante. Levar uma comida de casa. E detalhe, vai economizar dinheiro. Ah, mas eu gosto da comida, eu gosto do restaurante, então o que você pode fazer? Não tem como tirar o restaurante. Então você vai se servir um prato de salada gigante, vai comer salada, vai comer legumes, vai comer verdura, depois você vai come a sua proteína, o seu carboidrato, seu arroz, seu feijão, sua carne. E se tiver vontade, você vai lá e pega metade da porção de doce que você pegaria antes. Tem a Bela aqui do lado.
Por que isso? Porque você vai começar a habituar, você vai começar a treinar o seu cérebro para que você não pegue mais a sobremesa depois do almoço. Estou com muita vontade, não me aguentei, pega a sobremesa. Pega a sobremesa, não tem problema. Às vezes vai acontecer, vai, não tem problema. Mas a ideia é que você vá treinando aos pouquinhos o seu cérebro para que aquele doce não seja uma recompensa pós-almoço. E outra, em vez de tirar o doce, você vai colocar outra coisa como recompensa. Porque um hábito você não tira ele, você substitui. Então você pode substituir por um cafezinho, ou até mesmo um bombom pequenininho, ou até um chiclete sem açúcar, ou até uma bala sem açúcar, né? House, Free Gels. No meu tempo era House. Aí você vai treinando o seu cérebro para que ele entenda que comer o chocolate, por exemplo, ele é um hábito. Ah, mas eu gosto de chocolate, então come chocolate. Ou come metade do chocolate, não precisa comer inteiro. Segundo exercício. Questione a recompensa, que aí é o quê? O que ganho comendo esse chocolate? Todo hábito entrega uma sensação, alívio, prazer, conforto. Digamos que, se eu for no restaurante, eu almoço e depois eu como chocolate, qual é a sensação que comer aquele chocolate vai me trazer? Que nem eu coloquei aqui embaixo, exemplo. Comer o chocolate pode estar ligado à sensação de relaxamento. Então, quem sabe, tomar um café pode trazer a mesma sensação, apesar que a cafeína não ocasiona isso no corpo. Mas, porque como o seu estômago vai estar cheio de comida, então, ao mesmo tempo, você vai relaxar. Isso é para fazer a digestão. Então, a ideia aqui é descobrir a recompensa. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Descobrir. Isso. Quem sabe faz ao vivo. Aqui. Não, mais um pouquinho. Descobrir a recompensa ajuda a buscar alternativas mais saudáveis. Alternativas mais saudáveis antes de almoçar, você vai comer o prato de salada. Almoçou, você vai comer metade da sobremesa que você comia antes. Não precisa ser inteira. A porção pode ser meia. Ou até mesmo trocar aquela sobremesa por um café, ou trocar por um chocolate menor, ou uma bala, ou até um Trident, por exemplo. Ou um Mentos também, se preferir. Agora, A3. Terceiro exercício. Substitua o hábito negativo por um positivo. Cortar um hábito pode gerar frustração, que é o que eu falei antes sobre simplesmente retirar da dieta o chocolate. Exemplo, em vez de comer um chocolate depois do almoço, troque por fruta. Opa, esqueci da fruta, pode ser uma fruta também. Sua mente aceita melhor a troca do que a ausência. O que eu disse antes é a mesma coisa que eu falei antes, sobre simplesmente retirar aquele hábito. Não, você vai substituir o hábito. Você vai trocar o hábito. Quarto exercício é use a técnica dos pequenos passos. Não mude todos os hábitos de uma só vez. Não vai dar certo. Quando você quer fazer exercício e você sabe no início do ano, quando as pessoas elas iniciam na academia, enlouquecidas, pagando o plano de um ano e dizendo que agora vai dar certo, é exatamente isso que não é para fazer. Primeiro, se você quer criar um hábito de fazer musculação, comece com 10 minutos por dia. É pouco. Mas se você não tem esse hábito, não adianta pagar um plano de um ano e você não ir. Não adianta. Não adianta porque o hábito ele deve ser construído, o hábito ele deve encaixar na sua rotina. Então, digamos que você foi lá no início do ano, está enlouquecido, quer emagrecer e você paga um ano. Na primeira semana vai todos os dias. Na segunda semana vai 4 dias. Na terceira semana vai 3, na quarta semana já não vai mais. Pega ranço da academia, não gosta do ambiente, não vai mais. É isso que a maioria das pessoas fazem.
é a maioria das pessoas fazer. E olha que eu trabalho em academia há 12 anos. Mais até, mais. E as pessoas fazem exatamente isso. Pequenas vitórias diárias reforçam a sua identidade de mudança. Ou seja, o que eu falei, fazer um pouco por vez e fazer somente 10 minutos por dia. Como eu falei, parece pouco, mas para o cérebro essa mudança ela é ótima. Então, 5. Crie lembretes e compromissos visuais. Exemplo, alarme no celular com recado, digamos assim, acorda para ir treinar, post-it, ou até deixar a roupa de treino à vista. O ambiente influencia diretamente a sua disciplina. Quanto mais fácil for a execução do novo hábito, maior a chance de mantê-lo. Mais fácil não é só a execução, mais fácil é você deixar a roupa do treino um dia antes separada, deixar uma garrafa de água sempre à vista. Deixa eu ver outro exemplo. Deixar as frutas lavadas e picadas na geladeira, lavar as folhas e sempre deixar prontas, porque um dia cansado você não vai querer fazer tudo isso. E deixe o seu hábito muito mais fácil e prático de fazer. E aqui vai um resumo. O resumo é: aqui tem o resumo. Eu não sei porque tá assim. Deixa eu mudar aqui, peraí. Ué? Não? O quê? Ah, aqui, agora vai ficar bom. Agora sim. Resumo é: observe a deixa, que é o gatilho, questione a recompensa, substitua o hábito negativo por um positivo, use a técnica dos pequenos passos e crie lembretes e compromissos visuais. E aqui eu quero convidar para você, caso você queira participar, caso você queira participar do meu programa ED, que é erro. Botei S demais. Que aqui é criar um ecossistema de emagrecimento. É o ecossistema de emagrecimento. Que ele envolve mudança de hábitos, que ele envolve... Deixa eu aumentar um pouquinho para... Isso. Vai ficar melhor para vocês. Aqui. Que ele é um ecossistema sobre mudança de hábitos, sobre construção de rotina. Primeiro, identificar os hábitos que estão sabotando, como mudar esses hábitos, como entender melhor a sua rotina, como construir uma rotina para que você emagreça muito mais fácil. Se você quiser participar desse programa, eu deixei o link aqui na descrição e você está convidado. Agradeço muito pela sua presença. Até mais.